Olá, olá! Estamos ao vivo para uma live aqui no Clube das Penélopes, falando sobre como alinhar as suas expectativas com a realidade. Como que isso funciona, como que a gente pode começar a trabalhar isso, porque é um trabalho, né? Então, boa noite a todos aí que estão entrando. Vou esperar a Laura entrar para a gente começar. Mas o tema de hoje, né, para quem já viu anteriormente, vai ser sobre alinhar as expectativas com a realidade. Então, são aquelas situações que a gente queria muito alguma coisa, muito, muito, muito mesmo, e daí quando chega lá na hora e a realidade se apresenta, a gente se sente frustrada, a gente fica triste, começa a ficar ansiosa porque quer que as coisas deem certo logo. Então são todos os problemas assim que podem acontecer. A Laura entrou aqui. Olá, Laura. Boa noite. Vamos começar. Então, esse vai ser o tema da live de hoje. Então, chama as pessoas que se interessam por esse tema. Olá! Olá! Tudo bem, minha amiga? Já entra toda animada já. Opa! Vamos bombar. Que alegria estar aqui com você, Laís. De verdade, olha, faz um ano que a gente fez a outra live. Acho que faz mais ou Faz menos isso, tempo. né? Foi Foi mais ou menos isso. surreal. A gente ficou 3 horas conversando, o Instagram não derrubou e a gente foi. Foi muito boa a conversa. É uma honra estar aqui com você, de verdade. Ó, Pois já é. tô mandando pra galera aqui. Eu já entrei e já tô convidando o povo. Já, manda aí pro pessoal. Quem tá assistindo também manda. Porque esse é um tema assim que eu acho que todo mundo sofre, né? Todo mundo tem É, expectativas, não tem como não ter expectativas, mas lidar com a realidade, como ela se apresenta, é terrível, terrível. E por isso que a gente vai falar sobre esse tema, como exercitar isso. A Laura vai usar o conhecimento todo de psicologia dela, todos os estudos dela, para ajudar também a nesse tema. Então, Laura, primeiro eu gostaria que você se apresentasse para as nossas seguidoras aqui do clube. tá joia. Bom, meu nome é Laura, eu tenho 30 anos, com cara de 22. Eu estudo, eu estudo psicoterapia com o Thiago Andrade Vieira, né? Mas antes disso eu já estudei administração, eu estudei literatura, eu vou andando, vou buscando, assim, sempre algum aprendizado, assim, eu gosto muito. Mas o que eu mais gosto é estudar comportamentos humanos, movimentos psicológicos, temperamento, maturidade. E gosto muito também de estudar as coisas da Igreja Católica, né? Que eu sou católica, então é isso. Acho que não tem muito o que falar. Sim. Quem, né, quando a gente estava discutindo esse tema, ó, já faz tempo que a gente está planejando essa live, a Laura sugeriu esse tema. Vamos lá, Laura. Por que você acha que é tão importante alinhar as expectativas com a realidade? É porque, não sei você, mas todos os dias eu entro no WhatsApp de alguém ali, vejo os status, ou é o WhatsApp, ou é o Facebook, ou é o Instagram, e tem umas frases assim: não espere nada de ninguém. As pessoas são decepcionantes. É muito triste esperar contar com alguém e não poder. As pessoas que você ajuda são as pessoas que te viram as costas. Umas coisas assim, mas não é um dia, sempre tem. Ai, não espere nada de ninguém, não, não, não. E o próprio Dr. Ítalo, né, que eu sou seguidora do Ítalo, ele fala muito do ninguém te deve nada, mas gente, como é difícil esse ninguém te deve nada, né? E eu acho que principalmente quando a gente é nova, tipo, adolescente ali, final do. Entre os 17 ali, os 23, eu acho que é uma fase de muita decepção, assim, na vida. E eu vejo muitas pessoas sucumbirem ali. A pessoa entra em depressão, a pessoa não consegue. A pessoa fala assim: ah, poxa, eu tinha amigas na escola, elas juravam que estavam comigo a vida inteira, foram embora, mudaram de cidade, nunca mais vieram me ver. Então, tem umas coisas assim que fazem as pessoas sofrerem muito. E aí, como a gente sabe, é impossível você não ter expectativa de nada.
Então, como alinhar isso, né? E aí eu fico sempre pensando nisso. Eu falei assim, acho que daria um bom tema de live. Ainda mais com uma pessoa tão inteligente como você. Você sempre tem umas coisas para acrescentar, Laís. Ai, ai. Tomara, né, que a gente vai explorar bem esse tema, ajudar as pessoas, né, nessa uma horinha aqui que a gente conseguir falar, talvez passar um pouquinho, né? Mas Normal. já é de praxe, né? Mas assim, uma coisa que você falando, eu me lembro bastante, porque eu já contei nos stories para as meninas do clube que eu tive muito problema com amigas. Assim, ao longo da minha vida toda, eu tive muito problema com amizades. E as meninas contam como elas sofrem com isso também. Amizades com outras mulheres. Então, é sempre aquela rixa, sempre aquelas brigas por motivos dos mais bestas possíveis. E isso era algo até que eu ia escrever. Eu estava meio que me organizando para escrever um pouco mais sobre amizade, porque assim, uma das primeiras lembranças que eu tenho de quando eu era criança, assim, eu sou fleumática e eu sou daquelas fleumáticas que esquece tudo. Eu não tenho memória, sabe? Se eu não Queria, vamos trocar um dia, pelo amor de Deus. Pois é, se eu não contar a história para outra pessoa, se eu não escrever sobre isso, eu esqueço tudo o que aconteceu na minha vida. Eu esqueço. Então, da minha Meu infância, Deus. eu tenho pouquíssimas lembranças. E uma das e as que eu tenho são brigando com amigas minhas. Eu era briguenta. Marca, marca muito. E daí eu me lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos, era a primeira vez que eu estava ali no ensino fundamental, e eu briguei com umas coleguinhas minhas da escola por causa de alguma bobagem, que eu não me lembro o que que é. E daí eu lembro que aquele dia eu fiquei sozinha na escola, assim, sabe? Sozinha. As minhas amigas me deixaram de lado, tipo, todas elas, assim, porque tinha uma líder Ai, que triste. e eu enfrentei a líder. E quando eu enfrentei a líder falou assim: não, você tá excluída do nosso grupo. E eu fiquei sozinha. E eu me lembro de uma imagem, eu não sei como todas as escolas são iguais, mas eu lembro que tinha um banco comprido, bem comprido assim. Sempre tem. Sempre tem, né? Tinha um banco bem comprido e eu me lembro de sentar ali naquele banco e ficar olhando as crianças brincando, né? Brincando de corda, brincando de pega-pega na hora do intervalo. E eu vendo aquilo e eu pensando assim, será que um dia eu vou ter uma amiga? 7 anos refletindo sobre a vida ali loucamente. Então já fazia parte de mim um certo lidar com a solidão. Então, para mim, virou algo muito comum. Então, eu sempre tive muitas expectativas, mas nunca foram muito altas, justamente por isso. Porque desde criança, Uau, não, assim, comigo não foi assim, não. eu acho que é diferença de temperamento mesmo, né? Porque como eu tinha o temperamento mais frio, eu já meio que tinha me acostumado com a solidão. A solidão era algo normal para mim, sabe? Então, ficar sozinha era normal. Então, eu tentava ali me encaixar, fazer amizades, só que não dava certo, eu não conseguia. Eu ficava patinando, 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 porque eu ficava tentando agradar, né? Ah, deve ser desse jeito que faz para ter amigos, é tentar agradar, é tentar fazer tudo que a pessoa quer. Só que ao mesmo tempo eu tinha uma personalidade que não me permitia fazer coisas que iam contra o que eu acreditava. Então, Graças a Deus. era sempre briga, briga, briga. Eu brigava com as meninas porque eu não achava justo a forma que elas tratavam umas às outras. Porque era sempre as mulheres juntas, assim, né? Parece que é sempre aquele trata com certo desdém uma das outras, fala mal uma das Sim, outras. É sim. uma sensação horrível. Então, nesse ponto, eu sempre fui muito, muito tranquila. Então, quando as meninas me contam da dificuldade com as amizades, de fazer amizade com outras mulheres, das rixas, eu entendo, converso com elas. Só que ao mesmo tempo, a minha dificuldade era nos relacionamentos. Então, quando era com um homem, aí sim, as minhas expectativas eram sempre muito altas.
E eu sempre falo que eu, com toda certeza, absorvi muito das comédias românticas e dos livros Ai, românticos, totalmente assim, né? Então, você percebe, né, que são duas coisas diferentes, vai, né? Ter uma amiga e ter um namorado, e eu lidava de formas completamente diferentes. Com amizades eu falava assim, ah, pelo jeito eu nunca vou ter amigas. Eu olhava assim, nunca vou ter uma amiga. Mas o namorado eu já ficava desesperada, meu Deus do céu, nunca vai dar certo e tudo mais. Não sei como que era para você. pra mim, eu sempre tive decepções na escola, né? Não conseguia me enturmar, porque eu era muito aparecida, né? O fogo aparece, o fogo brilha, não passa despercebido. Então eu era muito aparecida e as pessoas ficavam meio, as meninas ficavam com ciúmes, né? E aí, professores que eram meus puxa-saco, né? Ficava, ah, a Laura é isso, a Laura é aquilo. E quanto mais o professor me elogiava, acho que mais sozinha eu ficava. Então, eu passei uma infância sozinha, eu não tenho amigas de infância. A única amiga que eu tinha de infância, a gente brigava muito. Então, não era aquela amizade, assim, sabe? Aquela expectativa que você tem de amizade. Então, tanto que assim, depois eu fui mais para a direita, mais conservadora, ela foi para a esquerda. A gente sempre foi do contra. Então, não considero ela uma amiga, eu queria uma semelhante. Então, posso dizer que eu não tinha amigas de infância e a minha primeira amiga foi no ensino médio já. Só que eu tinha. Depois eu não sei muito bem o que aconteceu, foi uma coisa que não foi mais um problema para mim, entendeu? A partir do momento que encontrei a minha primeira amiga da escola, depois a amizade não foi tanto um problema. Acho que eu comecei a fazer um pouco igual o Pequeno Príncipe, né? Todo mundo sabe que o Pequeno Príncipe é meu livro favorito. Eu vivo falando desse livro. E não sei se você lembra que tem um episódio lá do Pequeno Príncipe que ele fala assim, que ele passou a infância dele sem ter ninguém com quem ele pudesse realmente conversar. Então ele chegava para as pessoas, mostrava lá o desenho do chapéu, né? Que as pessoas falavam, por que eu vou ter medo de um chapéu? Mas não era um chapéu, era uma jiboia que engoliu um elefante. E aí, se a pessoa falava que era um chapéu, tipo assim, a pessoa não tem imaginação. Então ele já começava a falar de geografia, política, não sei o que, ele se adequava, entendeu? Então ele foi observando as pessoas e se adequando. Eu também, em questão de amizade, eu comecei a fazer isso. Então, tipo assim, no meu serviço, ah, beleza, tô aqui para trabalhar, vai fazer alguma amistosidade, mas se eu tiver uma amiga, é lucro, entendeu? Eu não fiquei daquela coisa, ah, eu tenho que chegar no meu serviço, vou ter que fazer uma melhor amiga lá. Ou, ah, eu vou ter uma melhor amiga na faculdade. Não, eu vou ter uma melhor amiga no Senado. Não, o que viesse era lucro. Eu comecei a me adaptar, assim como o pintor do Pequeno Príncipe. Agora, sobre relacionamento, minha filha, totalmente deformada, assim, a mente totalmente deformada pelas comédias românticas, expectativas malucas, doidas e muita frustração, uma atrás da outra, assim. Eu acho que eu fui colhendo frustrações pelo caminho, entendeu? E eu nem tive tantos relacionamentos assim, mas foram muitas frustrações porque as minhas expectativas eram totalmente inadequadas. Então, isso é uma coisa que as pessoas não falam. Elas falam assim, ah, não crie expectativas. Elas não falam sobre adequar expectativas, entendeu? Não tem como você não criar expectativa nenhuma. Se você não criar expectativa nenhuma, você perde a esperança mesmo. Você não espera mais nada e você não tem mais nada para fazer, entendeu? Tipo, pode morrer. Agora, quando você tem expectativas, você tem que ter expectativas justas, expectativas adequadas. E aí que é o ponto. Como faz isso na amizade? Como você faz isso em relacionamento? Como você faz isso na sua família? Então, assim, tem muita coisa que dá pra gente falar desse tema. Ainda sobre essa questão das mulheres, eu tenho uma pequena teoria, né? Eu já até te contei, vou aproveitar que você abriu essa janela, eu vou comentar. Que a minha teoria é assim, que duas mulheres nunca vão ser amigas se elas tiverem o mesmo objetivo. Então é muito difícil fazer amizade na escola, porque em geral a CDF pega a amiga CDF. Mas qual que é o objetivo da CDF? Essa é a melhor. Então elas não vão ser amigas, vai ser sempre aquela falsidade, isso desde a infância. Por exemplo, numa competição assim, às vezes você está competindo assim, ó, eu quero fazer direito, a minha amiga quer fazer, sei lá, físio, mas a gente está competindo para quem vai para a faculdade primeiro. Então tem uma torcendo pelo mal da outra ali, tipo, ah, eu quero ir primeiro, entendeu? Tem umas coisas assim. A questão de namoro, muitas mulheres imaturas ainda, elas, tipo, ah, eu quero ter um namorado primeiro, eu não quero ser amiga que não tem namorado. Então, existe uma competitividade muito grande entre mulheres.
E eu acho que a amizade feminina, para ela dar certo, necessita de alguns fatores. Então, já que a pessoa que quer alinhar a expectativa, vocês mulheres que estão procurando amizades femininas, observem se o objetivo de vocês é igual, porque se for igual, a chance de dar errado é muito maior, né? Então, é mais fácil duas mulheres serem amigas se elas moram longe, se elas têm idades diferentes, se elas não estão no mesmo contexto, é mais fácil. Se elas não gostam do mesmo tipo de homem, é mais fácil. Porque entre mulheres a amizade é uma coisa um tanto delicada. Enquanto as mulheres não adquirem virtude e maturidade, eu diria que a amizade feminina é quase um milagre. Realmente, eu já tive bastante trabalho com amizades femininas. E dessa questão mesmo da disputa, e tem muito a ver mesmo da questão dos mesmos objetivos, de querer as mesmas coisas, porque daí vai criando aquela coisa de, nossa, eu preciso disputar, eu preciso ser melhor. Essa semana mesmo, eu recebi uma mensagem na caixinha da menina falando que ela estava angustiada porque a irmã dela estava namorando, a irmã mais nova E dela ela estava não. namorando. E daí a irmã muito mais nova que eu está namorando, meu Deus do céu, eu tô angustiada. Eu falei assim, olha, aí entra uma questão, né? Irmã, não é nem amiga, né? É irmã. É, entre irmã também tem É, competição. Então, sim. é bem delicado mesmo. Uhum. E eu falei assim pra ela, falei assim, olha, você tá com inveja da sua irmã, né? Isso é uma coisa que é muito bom que a gente admita, e eu sei porque eu já tive que admitir, minha irmã já namorou e eu estava solteira. Então você sente inveja. E a partir do momento que eu senti, que eu percebi que eu estava com inveja, eu falei assim, eu preciso tratar a minha inveja. Porque esse é um problema, né? A gente quer um namorado, mas olha aqui, olha o coração, olha como eu olho para a felicidade da minha irmã. Minha irmã está feliz, minha irmã está num relacionamento. Em vez de eu querer o bem, eu quero passar na frente dela. Então, Sim, eu falei para ela assim, eu acho que você deveria se preocupar muito mais em tratar esse sentimento ruim e do que ficar procurando um namorado. Porque assim, quando o homem aparecer, queira estar melhor, né? Queira estar melhor para ele. E daí eu falei isso para ela e citei o exemplo da Elizabeth Bennet, que a ah, ela é Elizabeth, tão linda. ela é maravilhosa. A Elizabeth é um caso que a irmã mais nova, né, a Lídia casou muito antes que ela, porque a Lídia queria se aparecer. A Lídia queria mostrar para todo mundo que ela, nossa, eu virei uma senhora agora, né? Então aquela coisa. Será que ela era Fugir, colérica? não sei, pode ser. Eu acho que tem mais sanguínea, porque ela era muito impulsiva, né? Mas não sei. E Colérica daí, também, inclusive. e daí ela fugiu lá com o Wickham, acho que era o nome dele, foge com ele, e daí, para fazerem eles casar, é um BO, e daí depois o homem se revela assim, problemático, né? O Wickham se revela problemático no relacionamento. E o que que a Elizabeth faz? A Elizabeth tá lá preocupada em ajudar a irmã. Ela não tá pensando assim, meu Deus do céu, minha irmã casou antes que mim, que eu, meu Deus, e agora o que que eu faço? Não. Meu Deus, a minha irmã está com um problema sério. Eu vou ajudá-la, eu vou cuidar disso. Ela fez uma escolha errada, não importa que ela casou antes que eu, ela fez uma escolha errada. Então ela estava ali preocupada. E o Sr. Darcy, ele via essas qualidades na Elizabeth. Né? Sim, sim. Existia ali algo para que florescia nela, né? Uma maturidade muito grande, uma beleza muito grande, Virtude. tudo, né? Ela era muito virtuosa. Então isso faz toda a diferença. Esse desespero da pessoa de, porque isso também tem a ver com alinhar a expectativa com a realidade, porque assim, eu estou esperando um relacionamento. Estou esperando um homem maravilhoso, um homem virtuoso. Isso é o que eu espero. Certo, mas quem eu sou? Qual que é a minha Será realidade? que é, é, Quem eu estou sendo já? Porque eu acho que eu já tinha falado para as meninas aqui no clube de treinar com as pessoas que você já tem por perto, certo? Enquanto você não tem um namorado, você tem que treinar com as pessoas que você tem ao seu redor.
Então, você precisa ser mais amorosa com as pessoas da sua família. Você precisa ser amorosa com seus colegas de trabalho. Você precisa ser amorosa com as pessoas que você tem agora na sua realidade concreta. Porque quando Sim. vier o marido, quando vierem os filhos, você vai estar já preparada. Você não vai precisar treinar com eles. Porque assim, Amigo, hoje eu tô num relacionamento, só pra encerrar. Hoje eu estou num beleza. relacionamento, né? Estou prestes a me casar, só que eu sei que vai ter um monte de coisa que eu vou ter que treinar ali convivendo com o meu futuro marido, né? Então, convivendo com ele, eu vou ter que exercitar. Sendo coisas que eu poderia ter Sim. exercitado muito mais aqui com a minha família, ter feito certo aqui com os meus colegas, né, com a minha irmã, com os meus pais. Então, acho que isso ajuda muito a alinhar essas duas coisas. Né? Tem uma questão aí que você falou, negócio de irmã, né? As irmãs que competem, né? E aí entra uma outra coisa, que é a questão da expectativa da família. Porque as pessoas, elas acham. Eu já vi dois tipos de pensamento em relação à família, que são dois pensamentos que eu acho meio problema. Um é sobre a minha família tem que fazer tudo por mim. Tipo assim, a pessoa acha na cabeça dela que, assim, os seus familiares, né, minha irmã, meu irmão, minha mãe, meu pai, eles são meus servos. É isso que a pessoa acha. Tipo assim, não, é minha irmã, tem que fazer pra mim, é meu pai, é minha mãe. E a pessoa acha tanto isso que a pessoa se frustra e fica, ah, minha mãe é decepcionante. Ah, quanta gente vai no psicólogo ah, é porque a minha mãe, porque a minha mãe, porque minha mãe tinha que ter feito isso, porque meu pai tinha que ter feito aquilo. E mais, a pessoa, ela tem umas expectativas tão altas em relação à própria família, nesse sentido de que ela acha que ela é uma rainha, que a pessoa vive frustrada. Ao invés dela agradecer a Deus, oh, Deus me deu uma família, tal, com tais qualidades, a pessoa não consegue ver. E também tudo que a pessoa faz para ela não reconhece. É um movimento de imaturidade muito alta e de frustração, assim, ó. Você quer colecionar a frustração é você achar que a sua família tem que te fazer tudo. Tipo assim, como diz o Tiago, né, meu professor, ele fala assim, ó, sua mãe já te criou. Se você tá vivo é porque você tem mãe, né? Alguém cuidou de você, ou sua mãe, sua avó, alguém cuidou de você. Já fizeram tudo por você, você tá vivo, você é adulto. Então, tipo assim, o que mais que você queria? Entendeu? Tipo, né? Aí a hora que você, tipo assim, não é. Você fala, é. Tô viva, tô aqui, já me levaram no médico, já passaram madrugada acordada comigo, já tentaram me ensinar o melhor do jeito que eles sabiam, já me colocaram na escola. A minha irmã, querendo ou não, ela até me aguentou, ela até me suportou, né? Quando eu olho para mim quando eu era mais nova, eu penso assim, meu Deus, minha irmã, meu pai, minha mãe, vai todo mundo pro céu, porque eu era muito chata. E aí, tipo assim, quando você vai amadurecendo, você vai vendo coisas que você não via antes, a Patrícia, e você começa a se sentir extremamente mais grato e as suas expectativas vão se alinhando, entendeu? Então, você vai aceitando as coisas como são. E isso é uma fonte de felicidade para você. Você aceitar as coisas como são e você começa a ver que você tem muito mais do que você merece, entendeu? E a outra coisa é assim, minha família, tipo assim, a outra expectativa que eu acho problema é uma expectativa de tipo assim, parente, tipo assim, sabe aquelas pessoas tipo, parente, sabe? As pessoas só dão valor em amigo, não dá valor em relacionamento e os parentes, assim, whatever. Ai, minha tia vai me visitar. Ai, minha avó, sabe aquilo? Mano, a gente tem que aprender a ver o que a gente tem, porque não é porque é teu parente que ele é santo, não é porque é teu parente que ele é desprezível. Então, assim, nem o céu, nem o mar. Vamos ver, né? E aí você começa a ver, por exemplo, o que você espera da sua tia velha e carente? Você espera que ela vai reclamar que você não foi visitar ela, é isso que você espera. Então você já começa a alinhar, entendeu? Não, deixa eu ir lá visitar a minha tia. O que você espera daquela pessoa velha que tem a cabeça de 1920? Você espera que ela pense daquela forma, então você não se irrita mais, você não fica mais assim, ai, nossa, minha avó, sabe? Você não fica assim. Você começa a ver quem que vai te compreender, quem que não vai compreender. Essa é uma expectativa extremamente desalinhada que as pessoas têm. Tipo assim, todo mundo tem que me compreender. O seu nariz, entendeu? Tipo assim, qual que é a obrigação das pessoas de compreender? Tá doida? Aí a pessoa escreve assim, eu compreendo todo mundo e ninguém me compreende. Ó, sabe? É um drama que eu fico assim, Essas meu Deus, onde frases as de pessoas estão? status, Pelo amor de Deus. É essas frase de frases de status. status, Frase de status é status. elas me irritam bastante, Pra mim também. porque eu falo assim, as pessoas elas perderam um pouco a noção. Porque, assim,
você ter esse pensamento, eu até entendo que às vezes você realmente tem esse pensamento, essa coisa de, meu Deus, que ingratidão, que injustiça comigo. Todo mundo é ingrato, É, todo mundo é ingrato. Só eu que não, eu esse sou o flor pensamento, do campo. mas você expor esse pensamento é um pouco de maturidade, não um pouco de falta de cuidado que as pessoas têm de pensar assim, E também é ninguém tem aquilo, né? o que é? Você joga um boliche, você não sabe quando você vai derrubar. Você joga em direta, vai saber quem que vai pegar. Sim, Aí depois os outros tá com raiva de você, você não sabe por quê, né? Mas porque eu já vi. eu fico assim, eu acho isso muito interessante porque quem posta esse tipo de status são clientes, sabe? Tipo assim, é um homem, é velho, meus clientes, no caso eu trabalho com segurança, né? Com câmera, essas coisas. Então, às vezes é o cliente ou é a esposa do cliente, eu fico, mas, gente, tipo assim, essa pessoa é mais velha que eu, tipo, a pessoa não aprendeu nada ainda. Sim. Então, uma coisa assim que eu vejo é pessoas que postam, por exemplo, essas coisas de status, né? Essa redes É sociais, isso. frases prontas. Existe um próprio desalinhamento na própria cabeça da pessoa, porque às vezes uma pessoa que posta algo do tipo, eu não vou me importar com mais ninguém, porque eu já faço tudo pelas pessoas e não sei o que, não sei o que lá. Fala isso. A mesma pessoa posta assim: eu não sou obrigada a dar atenção para ninguém, entendeu? Eu tenho meu É, tempo, eu funciono do jeito que eu quero, mas espera aí, entendeu? Você faz do jeito que você quiser porque você sabe, mas o outro não pode, né? O outro tem que fazer no seu ritmo, o outro tem que fazer do jeito que você quer. Então você percebe assim, né, que a própria cabeça da pessoa está fora da realidade. Porque se ela e fosse do aí, tipo, eu sou Madre Teresa de Calcutá, eu faço tudo pelos outros e não sou reconhecida. Ok? Você tem um ponto, você é uma pessoa muito boa e ninguém reconhece você. A gente sabe que as pessoas muito boas não estão preocupadas com isso, se elas são reconhecidas ou não. Mas tudo bem, às vezes pode ser o que seja o seu caso. Mas, ao mesmo tempo, você não quer que cobre de você atenção. Não quer que cobrem de você é, amizade, não quer que cobre amor de você, porque você tem o seu próprio tempo. Então, esse desalinhamento na cabeça das pessoas é o que a gente vê que, assim, as pessoas não estão entendendo muito bem o que é a realidade que se apresenta, o que é o outro. Ano passado, a gente usou aqui no clube o livro A Descoberta do Outro. Eu do lembro Corsão, do Corsão. legal, eu E, nunca li, mas eu já ouvi falar muito bem. sim, ele é um livro ótimo, é um livro, assim, difícil, tanto que a gente leu É, imagina. em 2 meses aqui no clube, ajudando as meninas com a leitura, porque a gente sabe que é um livro mais complicado. E o que o Corsão fala, né? Ele fala o tempo todo. Ele começa o livro contando a própria história, é tipo uma autobiografia, e ele vai Olha, descobrindo quem é o outro ao longo da história dele. Então ele demora anos, anos da vida dele para saber quem é de verdade a outra pessoa. E que legal. ele só encontra Deus, porque daí conta a história da conversão dele. Ele só encontra Deus quando ele encontra o outro. Quando ele olha para o outro, né, olha para a esposa dele, olha para os colegas dele e começa a ver uma pessoa real ali. Existe uma pessoa ali, fora de mim, que eu não sei como funciona a cabeça dela, eu não sei como que qual a estrutura dela, eu não sei a criação dela, eu não sei o que ela passou. Existe algo acontecendo ali dentro e eu preciso olhar para ela, para quem ela é de verdade. E O professor. só assim ele descobre Deus. Só assim ele se converte. Nossa, eu vou ter que ler esse livro. É O muito professor profundo. Olavo, ele falava muito de que o outro é um mistério inabarcável. Mas como que a gente vai conviver com os outros, perceber o mistério inabarcável, se a gente olha para os outros e só projeta coisas, né? A gente projeta as nossas expectativas, a gente projeta as nossas frustrações, a gente projeta a gente mesmo no outro, porque a gente acha que o outro é igual, né? É igual assim, ó. Eu sou uma pessoa que eu vou lá e falo.
E eu vou lá e pego e falo. E aí, tipo assim, pra mim é muito estranho uma pessoa que não pega e não fala, que fica quieta lá meditando e não fala. Então, assim, são defeitos nossos que nos impedem de apreciar os outros, porque tá bem, tudo bem, eu falo, mas a pessoa não fala, e cada um é cada um. Mas a gente tende a esperar que os outros ajam da mesma maneira que a gente, né? Então, são coisas muito, é, desalinhadas mesmo, a palavra é essa. E uma outra coisa que chama atenção aí, que você falou da pessoa ser contraditória, me lembrou a imitação de Cristo, né? Porque na imitação de Cristo fala assim, ó, exija tudo de você e dos outros nada. Só que a gente faz o contrário, a gente exige tudo dos outros e a gente se desculpa o tempo inteiro. Ah, mas eu não fui porque eu tava cansada. Ah, eu não fui porque eu tava com sono. Ah, porque eu não tava muito bem. Tudo você tem uma desculpa, mas o outro não. Ah, tava cansado não, sabe? Assim, a gente fica revoltado com as pessoas. Isso é amigo, é mãe. Ai, você acredita que a minha mãe não quis não sei o quê? É namorado, né? Especialmente namorados, é bem delicada a questão de namoro e mulheres, eu acho, porque as nossas expectativas estão loucas, enlouquecidas por filmes e livros, e histórias que a gente escutou. A gente é tudo meio umas expectativas malucas e eu acho que isso traz muito problema. Então, o ano passado, os Náufragos, eles fizeram uma live sobre relacionamento. E aí eles começaram a falar das expectativas do pessoal da igreja, né? Que a gente frequenta a igreja e tal, né? Aí ele falou assim, ó, uma mulher bem bonita, cheia de filhos e que não te incomoda, um marido com o carro do ano, não sei o que lá, e que anda na moda. Uma música assim, não sei se você lembra disso. Aí o refrão era assim, expectativas foram criadas, expectativas foram criadas, você inventou da sua cabeça e agora vamos ter que te resgatar. Era muito legal. Mano, sensacional. Assim, é uma hora que a hora que você admite as expectativas loucas da sua cabeça, você liberta os outros e você começa a ver que, por exemplo, eu olhei assim pra trás da minha vida e falei, não, nenhum ex-namorado me decepcionou. A culpa foi minha, extremamente minha, toda minha. A culpa era minha. Eu que não vi, eu que fiz de cega, eu que projetei errado, eu que botei o personagem do filme na vida do cara. Minha culpa. Tô livre. Tô liberta. Amém. Quando a gente estava conversando, a gente falou sobre Madame Bovary, né? A Laura ainda não leu, mas ela já viu trechos. E esse vai ser Amo. um Esse dos, livro é muito bom. Eu nunca li, mas eu amo. Tipo assim, sensacional. vai ser um dos próximos livros aqui no clube. A gente vai usar lá no mês de maio. E a gente escolheu Madame Bovary porque esse é o ano da maturidade. Então, todos os livros que a gente está lendo têm relação à maturidade. E a Emma é Que esse legal. exemplo de pessoa imatura, totalmente imatura, né? Totalmente matura. E eu lembro quando eu li Madame Bovary a primeira vez, eu li, era 2017, se eu não me engano, 2018. E Emma me surpreendeu muito porque eu me vi na Emma. Né? Tanto que eu coloquei até no meu. A minha bio do Instagram é a Emma, é sobre a Emma, porque ela me marcou demais. Então, foi a primeira vez que eu me vi num personagem tão fortemente. Porque, assim, no começo do livro, a Emma ela é uma moça que ela vai morar num convento, assim, para estudar, e lá ela fica lendo romances de cavalaria. Então ela lê muitos romances. Então, essa coisa de Sim. comédia romântica, pra gente, eram os romances de cavalaria há 200 anos atrás, tá? Então, nada novo sob o sol. Tudo Por isso que igual. eu falo que quando a gente lê os autores daquela época, lê uma Jane Austen, a Jane Austen ela não tá falando só para as pessoas daquela época, ela tá falando pra gente, porque ela já sabia o que ia acontecer no futuro. Ela já conseguia ver o que iria acontecer. Clássico. Sim. E daí a Emma ela começa ali as leituras dela de romance de cavalaria e ela começa a sonhar com o casamento. Então, sonhar com o casamento, com os filhos. Olha, exatamente como a maioria de nós que estamos aqui. Sim. Sonhando lá, pensando no marido perfeito, no marido lindo. Quando ela conhece o Charles, ela fala: Meu Deus, achei esse homem maravilhoso. E ela vai lá e faz de tudo para casar com o Charles.
e casa com o Charles. Depois que ela se casa, começa a vir a realidade. Então ela fica tentando levar o Charles pros bailes, né? Porque tinha aquelas épocas que tinham festas muito grandes, com bailes assim gigantescos. E a Emma começa a pedir pro Charles levar ela, ela vai com ele algumas vezes. Só que o Charles, ele não gosta. O Charles, ele é aquele típico temperamento muito frio, sabe? Ele quer ficar em casa, ele quer ficar tranquilo, de boa. E a Emma não deixa, a Emma não quer. Então a Emma fica atormentando ele. Até que chega uma hora que ela não é mais chamada. Ela começa a não ser mais convidada para esses bailes. E ela fica na janela esperando. Então, eu tenho bem Tadinho. fixa na cabeça essa cena. Essa cena. Que ela senta, né? Uma casa de 2 andares. Então, ela senta numa janela lá no 2º andar. E ela fica olhando para a rua, esperando chegar alguém para chamá-la para ir para o baile. O convite, ela fica esperando o convite. Então, ela acordava de manhã, ansiosa, sentava na janela, passava o dia inteiro na janela, esperando um convite, esperando alguém vir Ai, que chamá-la, dó. e ninguém vinha. Então, ela esperava, ficava ansiosa para chegar à tarde, para ela poder dormir e chegar o dia seguinte. Olha a vida dessa mulher. Olha como funcionava a cabeça dela. E eu me vi nessa cena. Porque assim, Nossa, pensa nos dias de hoje, né? Quantas de nós podemos, quantas pessoas que estão lendo, que estão assistindo aqui, vivem a mesma coisa de, por exemplo, abrir o Instagram. Hoje a nossa janela seria o Instagram. é As redes verdade, sociais, o verdade. WhatsApp. Né? Abrir o Instagram, o WhatsApp e ficar lá olhando, esperando alguma coisa sensacional acontecer nas nossas vidas. Alguma coisa brilhante, alguma coisa que faça o nosso coração balançar, alguma coisa acontecer para a gente ficar feliz. E a gente passa o dia inteiro nisso. Quando chega o final do dia, não aconteceu nada. Aí a gente fica ansiosa para dormir, para chegar o dia Pra seguinte, ver para se no ver se outro dia. no outro dia acontece alguma coisa. Então eu lembro que É verdade. quando eu li Madame Bovary, eu tive essa sensação. Eu falei assim, eu sou ela. Eu sou igualzinha a ela. Eu estou no mesmo Eu ponto também que me ela. identifico. Eu estou olhando para a janela, e isso é só o começo do livro, tá? É só o começo. Tadinho. Porque depois Nossa, que dó. ela entra numa espiral assim, de porcarias que você não tem noção. Mas, né, então, e o marido dela é um banana, e ela tá toda iludida ali. Quando ela tem a filha dela finalmente, ela começa a detestar a filha dela, porque a filha dela é feia. E a filha dela Aham. tinha que ser bonita. E daí, quando ela. Sim, tem uma cena que ela empurra a filha dela, assim, né? Isso, Meio. Eu lembro de ler trechos, né? E comentários. Eu li comentários que você não sabe se você ama a Emma como um Don Quixote, coitada, iludida, igual Don Quixote, ou se você odeia ela porque ela é uma mimada, assim. Ela é uma pessoa que ela quer que a vida seja do jeito que ela quer, né? Ela não percebe a realidade gritando com ela. E a realidade, ela fala com a gente. E às vezes a realidade grita e a gente faz de surdo, a gente não quer escutar. A gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente quer. E como é difícil, né, a gente aceitar que a gente não é especial. Acho que a grande dificuldade da vida é você aceitar que você não é especial. Que você é mais uma pessoa na multidão, que as coisas acontecem com os outros e também podem te acontecer, né? Você pode se frustrar, porque eu não sei você, mas eu tinha essa cabeça, assim, eu achava, sei lá, que eu ia casar com meu primeiro namorado, que ia dar tudo certo, umas expectativas completamente loucas, né? E aí, depois que você tem as expectativas loucas, como que você vai culpar os outros se a culpa é sua, se a expectativa é sua? Os outros têm nada a ver com isso, entendeu? As pessoas não nasceram para agradar a gente. Aí a gente faz esse raciocínio pra gente mesmo, né? Eu não nasci para agradar os outros. Ótimo. Mas os outros também não nasceram para te agradar, né? É todo um mistério, né? O ser humano ele nasceu para conviver, para amar, para se sacrificar e especialmente em última instância para buscar Deus, né? E a gente fica esperando coisas das pessoas que a gente deveria esperar de Deus,
Então a gente fica extremamente frustrado, a gente fica triste. Igual a Emma, todo mundo vê, quem lê o livro, né? Porque, como eu disse, eu só li comentários e alguns trechos. Mas o cara era um banana. Tipo assim, ele era um banana. Como que ela casa com banana achando que ele vai ser um príncipe Charles, entendeu? Ele era um banana. E aí eu fico vendo outras tantas Emmas, entendeu? Você tá vendo que o cara é um bosta. E você tá lá. Você Então, tem que assim, ter eu essas acho que diferenças. eu acho que essa reflexão sobre o que que a gente espera da vida, ela é importante, porque assim, a gente fica com raiva dos outros, mas a gente tem que assumir que a responsabilidade é nossa. Sou eu que estou esperando coisas que o outro nunca me prometeu, entendeu? Igual Uhum. aquela. Eu sempre vou citar o 500 Dias com Ela, é o meu filme de. Eu tenho três coisas que eu sempre vou citar, né? Além do Chesterton. Um é o Pequeno Príncipe, o outro é o 500 Dias com Ela e o outro vai ser A Felicidade Não Se Compra. Acho que são as coisas. Toda vez eu vou falar desse mesmo assunto, tudo quando é live eu tiro alguma coisa desses três assuntos. E no 500 Dias com ela fala pra ele: eu não acredito no amor, eu não quero um relacionamento, eu não quero um relacionamento sério, eu estou curtindo e ele vai projetando. Ele vai projetando que ela é o amor da vida dele, que ela é uma gêmea dele, que eles vão ficar junto para sempre. E ela tá falando para ele, a realidade fala, e o cara não escuta. Ela fala, e ele vai lá e tem um romance com ela, já imaginando que ele vai casar com ela. Então, assim, é muito frustrante. Você sente a frustração dele, assim, e o gosto é muito amargo, né? Daquela Uhum. frustração de, poxa, não era o que eu queria. Eu acho que, para nós, o maior chamado da maturidade é você olhar para a realidade do jeito que é e falar: isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, mas a partir do que é, e não a partir de projeções, de sonhos, de filme, de loucura da cabeça. Então, eu, pessoalmente, depois que eu alinhei as minhas expectativas, eu comecei a ser bem mais seletiva com as coisas, mas não assim. Porque antigamente eu acho que eu ficava emocionada. Eu conhecia um cara, eu ficava totalmente emocionada, tipo, ai, nossa, sabe? Agora eu não fico assim, eu fico assim, hum, me conta mais. Aham, tá, não, não dá, tá. Entendeu? Por exemplo, tem habilidades que você exige de um amigo que você não exige de um namorado. E habilidades que você exige do namorado que você não exige do amigo. Então, o seu amigo, ele pode ser meio vida louca, ele usa umas drogas lá, problema dele, whatever. Mas seu namorado, não. Como você vai namorar um cara drogado? Difícil, né? Complicado. Você já vai entrar no negócio, entendeu? Então, hoje eu já sou bem mais assim, ó. Tipo, o cara começou a falar, porque não sei o quê, que eu gosto de fumar uns beck. Tchau. Eu não vou ficar tentando mudar a realidade, entendeu? Chega uma hora que você entende que não é para você mudar a realidade, é para você lidar com as cartas que a vida vai te apresentando. Então, assim, tá, drogado, tá, não quer, próximo. Aí, eu sou acomodado, para mim tá bom. Não, para mim não tá bom, então, próximo. Aí você vai observando as coisas, porque as pessoas, elas te falam as coisas nas primeiras conversas. Não é assim, você não precisa conviver 3 anos com a pessoa para descobrir, meu Deus, sabe? Não é só você prestar atenção, mas a gente não está interessado na pessoa. A gente conversa com a pessoa prestando atenção mais na gente mesmo. A gente conversa pensando assim: ai, será que tá gostando de mim? Ai, será que me acha bonita? Ai, será. Não, a gente não presta atenção no que o outro tá falando. Isso entra Então, a Emma, novamente. A Emma, ela tinha a ideia do casamento, a ideia dos romances de cavalaria, e o Charles foi o primeiro bobo que apareceu, ela foi lá e encaixou ele na e ele realidade. era bobo mesmo, né? Pelo amor de Deus, o Charles era trouxa total. Ele E era, assim, ó, ele era um homem muito eu assim, acho que infantil, assim, imaturo. E os dois juntos ali foi uma combinação terrível. Eles destruíram a vida deles mesmos, a vida da filha. Quando eu vejo histórias assim, eu olho a importância da gente se curar. Porque quando a gente fala esse tipo de coisa, de alinhar a expectativa com a realidade, de amar a realidade, parece papo da carochinha. Tá querendo sinalizar virtude, tá querendo falar que, sabe? Porque ninguém é assim, ninguém não se frustra, ninguém. Mas a gente não tá falando isso, que é impossível, que você não vai se frustrar, que você não vai criar expectativas, que você não vai se decepcionar.
são coisas normais. A questão é ter ali, quando você está mais alinhado com a realidade, a queda é menor. Né? Então a gente estava ali confiando e realmente, às vezes a gente dá uma confiança muito grande, porque realmente não dá para ficar desconfiando de todo mundo toda hora. Mas quando a gente entra nessa coisa de saber, eu sei o que esperar dessa pessoa. Ela é uma pessoa. E isso me lembra Coerção novamente. Isso ele fala no livro, eu acho que é na Descoberta do Outro mesmo. Que ele sempre diz, ele diz que nós temos uma relação com Deus, né? A relação de pessoa para pessoa está sempre com base na nossa relação com Deus. E ele diz que Deus, para a gente, tem misericórdia. Nós, para Deus, deveríamos ter, né? Mas o sentimento é de admiração. Então, nós olhamos para Deus e ficamos admirados com a grandiosidade dele. E Deus olha para nós e olha com misericórdia, porque nós somos nada, né? E o que é a relação de amizade? A relação de amizade, a relação entre pessoas, deveria ser a justa medida entre admiração e misericórdia. Então, Perfeito. essa é a justa medida, certo? Então, eu preciso olhar para aquele outro e admirá-lo pelo que ele é. Então, por isso que os amigos, o namorado, a gente precisa olhar para aquela pessoa e ter algo que você admira nela. Algo que você admire. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, você precisa olhar para ela e ter misericórdia dela, porque Misericórdia. ela é uma pessoa fraca, ela é uma pessoa falha, ela não vai ser perfeita, ela não vai fazer tudo por mim. Então, essa justa medida, eu sempre bato nessa tecla. Acho que eu já falei isso. Quem vê as lives aqui do clube já deve estar cansado de me ouvir. Eu amei. Eu ainda não tinha ouvido. Mas, Amei. assim, eu considero uma das coisas melhores pra gente se basear, né? Admiração e misericórdia. Se eu deixo de admirar aquela pessoa, eu não vou mais conseguir ser amiga nem ter um relacionamento com ela. Eu não vou conseguir. E se eu deixei de ter misericórdia dela, se eu deixei de olhar Também para não vai ela, dar. também não vai dar certo. Então, essas coisas, sabendo esse tipo de coisa, a gente já sabe qual relação deve acabar, sabe? Tem algumas que a gente precisa cortar mesmo. Não adianta, a Mila sempre fala, né? Quem tem melhor amigo é adolescente. Então, essas coisas de querer ficar... Ah, eu queria tanto ter uma melhor amiga, alguém para falar dos meus problemas. Ah, eu queria ter um namorado para... Calma, né? Calma, não são pessoas que vão resolver isso. As pessoas vão ajudar. Elas ajudam. Então, quando você tem esse olhar para o outro de Cirineu mesmo. Então, essa pessoa, ela vai ajudar a carregar a minha cruz. Ela vai fazer um favor para mim. Então, isso é uma graça. Não é um direito que eu tenho. É merecido. Eu falo para as meninas assim, né? Que, para mim, quando eu conheci meu noivo, eu conheci depois de uma fase muito ruim na minha vida. Muito ruim mesmo. E, assim, eu tive que praticamente abandonar todas assim, as minhas expectativas de casamento. Eu larguei. Eu fiz um exercício que eu acho que eu cheguei a contar, não sei se eu cheguei a contar para as meninas do clube, mas eu passei por uma grande frustração e o que eu fiz? Eu falei assim, bom, eu vou passar alguns meses sem sequer pensar em namorar. Eu não vou pensar sobre isso. Nossa, que mocinho bonitinho. Não interessa, eu não vou olhar para ele. Eu não vou conversar com ele. Eu não vou alimentar isso. Eu vou passar alguns meses assim. E foi assim por 3, 4 meses que foi. E quando eu tive essa época assim, que eu deixei de ficar fantasiando coisas, eu deixei de ficar criando as coisas na minha cabeça, de ficar desejando aquilo como um fim último da minha vida. Parecia que, meu Deus, se eu não me casasse, eu ia morrer. Quando eu passou esses meses, eu falei assim, tá, agora acho que eu estou pronta para procurar alguém. E apareceu. Foi muito rápido. Foi assim, foi um mês. Eu me abri pro amor, assim, um mês depois apareceu. Mas, assim, foi algo que antes eu tinha me frustrado. E eu falei, eu vou dar um tempo para isso. Do mesmo jeito que eu fiz com comédia romântica, eu fui tirando da minha vida todas essas coisas que criam ansiedade.
Porque assim, eu sou fleumática, E- então eu não sou naturalmente ansiosa. Eu não sou uma pessoa naturalmente ansiosa. Só que existem situações que me deixam ansiosa. E geralmente são situações que eu me coloco, sabe? Então eu me coloco naquela situação e eu começo a ficar ansiosa. E eu não gosto. Se tem uma coisa que eu não É gosto, horrível ficar ansioso. é horrível. Então, Sim. só que essa coisa de você parar de pensar, ficar 4 meses dispensando, né? Alguém te manda um rapaz te manda uma mensagem, você fala, vou ignorar. Alguém vem falar com você, eu vou ignorar. É um sacrifício, porque você sempre acha que vai aparecer um salvador que vai te tirar Alguém que daquela. vai mudar a sua vida Nossa, mesmo amigas, né? A gente sempre acha que vai surgir alguém, uma para amizade mudar a sua vida. que vai mudar tudo. E não é, né? Não é uma pessoa. Eu queria muito que as pessoas entendessem isso, sabe? Dessa coisa que é uma graça. Essa pessoa, ela é uma graça que Deus nos dá para nos ajudar a carregar nossa cruz. Não é um direito. A pessoa, ela não precisa estar ali, ela não precisa gostar de você, ela não precisa fazer nada por você. Ninguém te deve nada mesmo, como diz o Vitor, né? Ninguém te deve nada. Então, isso eu acho que já deixa, já alinha mais com a realidade, que essa é a realidade, não existe uma outra, é isso mesmo. As pessoas que nos ajudam nesse vale de lágrimas são graças de Deus. Não são, Graças a Deus. não são, não são direitos nossos, não são pessoas que eu lutei para ter esse namorado, porque agora eu fui virtuosa, eu exercitei a minha paciência, agora sim eu mereço um namorado. Meu Deus do céu. Eu falo para as meninas, né? Também teve uma caixinha que eu recebi que a menina falou assim: eu sinto que eu não sou, não sei se ela falou que eu não sou digna, mas assim, que nenhum homem, eu não me sinto que não sou merecedora de um relacionamento, alguma coisa assim. Eu falei, gente, merecedor ninguém é. Quem é que Mas isso merece? daí tem muito de, assim, ó, isso é uma grande descoberta, assim, da vida, né? Que é um outro assunto que eu insisto, eu falo muito, porque foi a virada de chave da minha vida. Eu sei que a própria Mila Marcília, ela fala assim, ah, não fique esperando uma virada de chave, como se fosse virar uma chave. Mas Uhum. eu tive essa experiência e foi com ela. Foi uma live dela que mudou a minha vida. Então, assim, ela estava falando lá na imersão dela para amadurecimento, ela estava falando lá do sair de quarta camada, e ela começou a falar sobre a questão do enredo, né? Já que a substância da vida humana é o enredo, é como você conta a sua história, e como disse o doutor Ítalo uma vez, né? Ele disse até recentemente, ele disse que a nossa história é a história da misericórdia de Deus, né? Das misericórdias de Deus. Só que a gente não conta assim. A gente conta cheia de coisa. Ah, porque eu queria ter uma mãe assim. Ah, porque eu queria ter um pai assim. Ah, porque minha vida é isso. Ah, porque eu me decepcionei demais. Ah, porque as minhas amigas. Ah, porque meus namorados. Ah, porque no meu trabalho. Ah, porque tá. Aí, a Mila tava falando sobre essa questão da narrativa, da substância, e ela começou a falar de um filme. E num dado momento, alguma coisa que ela falou me fez entender uma coisa óbvia, mas que a gente não entende. E que o dia que você entende isso, a sua vida muda. Que é, na vida dos outros, você é apenas um personagem. E aí, quem fala isso também é o Jordan Peterson. Só que eu nunca tinha ouvido isso em outro lugar. E foi a virada de chave da minha vida. Porque daí eu comecei a, como que eu me visse de fora. Eu comecei a me ver pelos olhos dos outros. Então eu comecei a pensar assim, o que que a minha amiga espera de mim? Como ela me vê? Aí eu comecei a ouvir as coisas não mais como crítica, mas como curiosidade mesmo. Tipo assim, por que que esse meu amigo tá falando isso aqui pra mim? O que que ele tá vendo? De onde ele está me vendo? Como eu pareço de fora? E aí assim vai. Tipo assim, ah, se o meu chefe me chama de preguiçosa, isso jamais vai me ofender. Eu vou ver aonde é que eu estou dando motivo para ele pensar que eu sou preguiçosa, entendeu? Porque eu sei que eu não sou. Entendeu? Então você começa a ter uma clareza muito grande de quem você é, o que que você quer, o que que você faz, o que que você não faz. Aí as pessoas falam assim, ah, você é tal coisa. E você olha pra dentro e você fala, não, eu não sou tal coisa. Essa pessoa está vendo assim, porque essa pessoa espera tais e tais coisas de mim.
ela me espera que eu aja de determinada maneira, por isso que ela tá falando isso. Aí foi onde, logo que eu vi essa live, foi onde eu fui para um emprego novo. É uma virada cabulosa, Samuel. Existe minha vida antes e depois desse dia. Eu juro, é a virada da vida. E aí eu fui trabalhar e o cara me ofendeu, né? Eu tava no meu segundo dia de trabalho, o cara chegou, um cara desconhecido, nunca vi, mais gordo nem mais magro. Ele chegou e falou assim: moça, você tem tal peça? Só que era um emprego novo, eu não conhecia peça alguma, não sabia o que tinha na loja ainda. E eu falei, não vai me adiantar eu levantar e ir lá olhar as peças, sendo que não sei nem o que é que ele tá me perguntando. Vou perguntar pro Guilherme, muito mais rápido, né? Aí eu perguntei pro Guilherme, que era o rapaz que trabalhava comigo, e o Guilherme falou, não, essa peça não tem. Aí o cara começou a falar assim, a gente vai nos lugares, a pessoa nem levanta, que não sei o que não sei o que. Só que ele tinha uma expectativa de vendedora. Ele via a vendedora. Ele nem sabe minha vida. Ele não sabe minha história. Ele não sabe nada. Tipo assim, ele não está decepcionado comigo. Ele está decepcionado com a vendedora. Provavelmente ele tem problemas com as vendedoras. E por uma coincidência, assim, do universo, a vendedora naquele momento era eu. Mas podia ser você, podia ser outra vendedora. Para ele, eu sou só uma vendedora. Aí você começa a entender e dar proporção das coisas. Então, tipo assim, por exemplo, a minha mãe chega e fala assim: ai, Laura, você é muito não sei o quê. Por que minha mãe tá falando isso? Ah, é, porque quando eu era criança eu fazia tal coisa. Não, mas eu já mudei, mas a minha mãe não viu. Entendeu? Aí você começa a você ter mais ferramenta para achar a verdade da sua própria vida, do seu próprio eu, porque o outro te vê de fora e ele te vê como personagem. Então, assim, por exemplo, para mim você é uma amiga extremamente inteligente, que é do Clube das Penélopes, etc. Mas assim, eu não sei muito, muito além. Então eu espero de você coisas nesse nível do personagem que você ocupa aqui para mim, né? E aí o seu noivo espera coisas que ele espera de uma noiva. A sua mãe espera coisas que ela espera de uma filha. Então você começa a perceber que os outros te veem de fora, te veem numa posição e eles te veem a partir das expectativas deles. Então, tipo assim, eu pessoalmente eu sou uma pessoa direta, mas eu não sou grossa. Mas a pessoa que vem, ai, não, essa grossa, essa pessoa é muito sensível. Aí você começa a entender que a pessoa que é sensível não é você que foi grossa. Você começa a alinhar as coisas. De repente, você vai descobrindo a sua verdade, que os outros não têm acesso a ela. E aí, mais, você começa a descobrir que você não tem acesso à verdade dos outros. Você tá vendo o outro de fora. Então, tipo assim, eu vejo uma pessoa lá, me decepcionou. Eu falo, mas por quê que eu tô decepcionada com essa pessoa? Qual é a expectativa que eu tinha dessa pessoa? Entendeu? Aí você começa a alinhar as suas expectativas de verdade. Então, assim, o que uma mulher deveria esperar de um homem? Já para pensar? Aí a gente, graças a Deus, tem o Dr. Jorge que ajuda com isso, né? Ele fala que o homem tem que ser o protetor, o provedor e o procriador, né? Ele deve estar disposto a te proteger, a prover o dinheiro da casa, estar disposto a trabalhar. E não que a mulher não deva trabalhar, não é nada disso, mas isso é algo a se valorizar num homem. E por mais legal que o cara seja, por mais gente boa, por mais interessante, por mais engraçado, se ele não está disposto a prover, opa, a gente vai ter problemas futuros, né? A gente já tô vendo a tempestade, então para que eu vou mergulhar? Entendeu? Não vou. Você começa a ver as coisas. E aí você vai equilibrando as coisas. Você vai tipo, esse aqui é legal, esse cara é legal, mas não dá para namorar. Próximo. Entendeu? E aí, o problema é que a gente antigamente, quando a gente era imatura, a gente projetava os nossos desejos nos outros. E agora a gente começa a não fazer mais isso, porque a gente sabe quem a gente é e quem o outro é. Né? Que o outro é um mistério. Eu tenho sobre os outros poucas informações. Eu vejo os outros a partir de uma determinada expectativa. Então, às vezes, a pessoa chega para você e fala mal do João, mas não é que o João é ruim, é que a expectativa que ela tinha sobre o João em determinada situação era ruim. Então, a sua saber quem você é, personagens, e de você saber, sabe, o que esperar de cada coisa. Então, assim, por exemplo, eu não vou esperar que o meu chefe seja o meu melhor amigo. Meu chefe é meu chefe, ele manda, eu obedeço, ok, entendeu? Ele me paga, é sobre isso. Eu não vou ficar esperando que ele compreenda que hoje eu estava com dor de cabeça, que hoje eu não produzi tanto, porque não, chefe é chefe. Chefe é chefe. Agora, minha mãe, eu não vou esperar que ela seja minha confidente, minha melhor amiga.
Mãe é mãe. Você começa a esperar as coisas certas das pessoas certas, a sua vida fica extremamente simples. E aquela sensação de decepção, ela some. Você não fica mais decepcionada. Você já sabia mais ou menos ali, você tá mais ou menos orientada, entendeu? Tipo, tem pessoas que são ingratas, você já sabe que ela é ingrata, então você não fica esperando gratidão daquela pessoa que é ingrata. Ah, não, é o jeito dela. É o jeitão da madeira, entendeu? É o jeito da madeira, é assim. Tipo, é, é simples, all that. É isso. É muito, muito simples. Eu gostaria que as pessoas chegassem nessa fase da vida, porque é muito boa. Tipo assim, eu de verdade, eu não queria voltar nenhum dia da minha vida, porque eu sinto que cada dia eu tô mais leve, mais grata, mais madura. Graças a Deus. É muito bom. É surreal. É bom envelhecer, né? É muito bom envelhecer. E você falou isso, a gente já está caminhando para encerrar aqui, já deu 1 hora, mas eu me lembrei de uma vez uma conhecida minha, né, colérica, falou assim que às vezes ela sentia dor, ela estava sentindo muita dor, e o marido dela não percebia. O marido dela não percebia que ela não estava bem. E ela falou assim, eu queria que ele me perguntasse, né? Você não tá bem e tal. E ele é fleumático. Então você imagina, né? Ixi. Daí eu falei pra ela assim, olha, como funciona a cabeça de um fleumático? É difícil para um colérico entender. Mas eu expliquei a partir da minha perspectiva, que geralmente eu nunca pergunto para a pessoa o que ela tem, porque eu espero que ela me fale. Por quê? Isso. Vamos dizer assim, É isso. O como eu sou, melancólico também é assim. como eu sou comigo mesma, como que eu lido comigo mesma. Então, eu não tô bem, eu não tô legal, mas eu jamais vou falar isso para qualquer pessoa, certo? Eu não vou falar isso para qualquer pessoa. Quando eu estiver à vontade, eu vou chegar para alguém e vou falar assim, Laura, nossa, eu não tô legal hoje, eu não tô bem, eu não tô, sabe, tô desanimada, tô triste, tô com dor, sei lá. Eu vou, eu vou abrir meu coração para você a hora que eu quiser abrir meu coração para você, É, sabe? é. Geralmente depois de reflexão, depois de pensar assim, eu falo isso para essa pessoa ou não falo? Será que eu falo? Será que eu não falo? Não, vou falar. Ah, eu queria ser assim, troca comigo. Troca comigo um dia. Nossa, eu juro, eu queria ser fleumática por um dia. E aí, então, o que acontece? Ele provavelmente seja assim. Provavelmente ele vai olhar e vai falar assim: eu jamais vou me intrometer na vida dela. Se ela quisesse que eu soubesse, mesmo eu tô vendo que a pessoa Ela teria me falado. ela ia me falar. Então, provavelmente É. ela não tá à vontade de falar. E na concepção dela, ela tá assim: meu Deus, se eu ver uma pessoa que não tá bem, eu vou perguntar, né? Colérica, Sim, que eu não vou. Então, eu falei assim para ela, falei assim, na verdade, vocês teriam que conversar para tentar alinhar isso no sentido de você abrir um pouco mão da sua vontade de querer que ele pergunte e você falar, e ao mesmo tempo tentar que ele pergunte algo para você, sabe? Tentar forçar ele, porque daí o que acontece? Às vezes eu me forço a perguntar, porque eu sei que para aquela pessoa é importante. ai, que linda que você é. Eu já me vejo na colérica, tipo, por que que ele não pergunta? Só que uma vez eu tive uma discussão com um namorado por causa disso. Porque eu falei assim, olha, você não me pergunta como é que eu tô. Ele, ué, não, porque eu suponho que você vai me falar. Então, Sim. se você tiver mal, você vai falar. Mas eu queria que você perguntasse. Ele, ué, mas eu não preciso perguntar, você sempre fala quando você tá mal. Não, mas, Aí eu mas, falei, pior que é, mas eu, pior acho, que é. eu acho que é um Mas é acordo. um mundo muito diferente. Temperamento, olha, dá Porque uma luz, o meu mas mesmo noivo, assim não facilita, não. o meu noivo ele é colérico. Então, Não estou surpresa. e teve um dia assim que aconteceu algo meio parecido assim, né, que eu não perguntei pra ele não estava muito bem, eu não perguntei. E ele falou assim: "Mas você nem perguntou o que eu tinha". Eu falei assim: "Mas eu esperava que você ia me falar". Então, aí, quando acontece uma vez, eu já ligo as anteninhas assim
Eu falo, tá, então talvez seja importante que eu pergunte. Então, às vezes, se É, eu notar alguma coisa diferente, eu vou perguntar para ele, tá tudo bem? E daí ele falou, não, tá tudo bem, beleza, eu não vou perguntar mais. Eu não insisto também, tá? Às vezes eu faço o esforço de perguntar, mas e assim, pro fleumático vai, pro melancólico também, eu acho que vai virando tudo um grande esforço. Mas do mesmo jeito pros temperamentos quentes. pro colérico e pro sanguíneo é um outro esforço. Isso, Tem tem que fazer outros um esforços que a gente tem que esforço fazer. contrário, certo? Mas É, assim, é. é aquela coisa assim de eu não quero me intrometer na vida da pessoa, eu não quero, sabe? Eu sinto que ela vai vir até mim se ela precisar. E às vezes não é isso o que a pessoa espera. Então, essa coisa de alinhar expectativas também entra nisso. Essa coisa do temperamento eu acho muito legal porque nos ajuda a já ter uma base de quem é o outro. Isso já ajuda. Isso não quer dizer que o outro é exatamente daquele jeito, mas é uma base, né? Dá uma base, mas mesmo assim não é tão fácil. É. Uma coisa que eu aprendi sobre temperamentos foi que o que é muito fácil para mim, extremamente fácil, por exemplo, coisas que são fáceis para mim, eu chegar e falar o que eu penso, eu expor as minhas ideias, expor o que eu sinto, não é difícil para mim, né? Eu tomar decisões de ação, porque o colérico ele gosta de agir. Eu aparecer na frente de um monte de gente, para mim nada disso é difícil. Mas é difícil para mim calar às vezes quando preciso, tem que ficar quieto, tem que me recolher, tem que respeitar o momento da pessoa. É difícil para mim entender que a pessoa guarda coisas e não me fala, e eu não posso ficar perguntando porque vai ser invasivo, vai ser ruim. Então, assim, o que é fácil para um é difícil para o outro. Sim. Então, a gente começa a ter justamente a admiração, né? Eu admiro os fleumáticos pela sua paciência, eu admiro os fleumáticos porque eles gostam de coisas boas, eles têm bom gosto, eles sabem apreciar as coisas. Eu admiro eles porque eles são muito reservados, então acaba que é sempre uma surpresa. É um temperamento muito leve, é um temperamento tranquilo, mas eu também tenho que ter misericórdia deles quando eles não são tão impulsivos, quando eles não vão e não fazem alguma coisa. E eu fico assim, sabe? Faça isso, pelo amor de Deus. Então você começa a ter realmente esse negócio de admiração e misericórdia que você falou. Isso. Mas é assim, você alinhar expectativas também vai daquilo que você está ouvindo, porque a pessoa fala, entendeu? Tipo assim, a pessoa fala assim, olha, eu sou fleumático, o meu jeito de demonstrar amor é por presente, é por não sei o que lá. E assim, eu gosto que a pessoa fala. Então, já é uma dificuldade, entendeu? Então é onde também eu já, tipo assim, eu posso esperar que o meu namorado, se um dia eu tiver um namorado fleumático, é aquela coisa assim, Deus ajuda, olá Deus. Mas se um dia eu tiver um namorado fleumático, eu posso esperar que ele demonstre algumas vezes algumas coisas, mas não que ele vai demonstrar toda hora, porque não é do feitio dele. Então você começa a ver as coisas do jeito que elas são e é mais fácil. Uma experiência que eu tive uma vez foi que eu decoro muita coisa. Eu tenho muito de. Eu tenho um aspecto de seco, temperamento seco. Então eu sou muito tipo uma colérica melancólica, assim, ó. Eu guardo tudo. Por isso que eu falei de você trocar comigo. Eu lembro tudo. Eu lembro tudo, 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 tudo. Eu lembro minha vida. Eu lembro decepções. Eu lembro o que a pessoa me falou. Eu lembro que cor que tava a roupa. Eu lembro que foi no dia 7 de abril de 1997. Eu lembro tudo. E aí eu decorava datas. E eu decorava datas de aniversário. E um belo dia, era o meu aniversário, e duas amigas que eu sabia o aniversário delas passaram, me cumprimentaram e foram embora. Mas eu fiquei tão triste, mas eu fiquei tão triste, mas eu fiquei tão triste, que depois eu raciocinei comigo mesma. Eu falei assim: olha, quem que tem a memória de elefante aqui sou eu. Quem que lembra tudo sou eu. Elas não têm obrigação de lembrar, porque eu lembro o aniversário delas, elas não têm que lembrar o meu. Aí foi onde eu dei uma virada de chave também. Isso daí eu tinha, acho que foi no meu aniversário de 17 anos. E aí eu percebi que o que eu faço, o que é fácil para mim, não é fácil para os outros. Então eu comecei a manifestar. Então chega meu aniversário, a pessoa que eu faço questão que me dê parabéns, eu vou ligar para essa pessoa e falar assim: "Ô, você lembrou que hoje é meu aniversário?" Eu ligo na cara dura, assim, ó, porque eu faço questão daquela pessoa, entendeu? Então, assim, a Jéssica, minha amiga, ela fala: não preciso ligar, eu não vou esquecer o seu aniversário, eu só deixei pro final do dia. Eu sou meio
Porque eu comecei a perceber que é mais fácil você expor. Então, tipo assim, eu cortava o cabelo, cortei 2 dedos. Quem que vai ver que eu cortei 2 dedos no meu cabelo? Aí eu falava assim, eu cortei o cabelo, você viu? Aí a pessoa, eu vi, não sei o quê. Ou então eu chegava, tipo, agora não, né? Agora minhas unhas estão por fazer. Mas eu chegava, olha minhas unhas, tipo, já chego mostrando, facilita a vida, entendeu? Já que eu queria que a pessoa visse, então eu mesmo mostro. Então, no caso da menina que ela queria que ele perguntasse, eu acho que ela poderia expor pra ele, falar assim, olha, eu não tô bem, e eu queria que você tivesse me perguntado. Aí ele ia falar, poxa, foi mal, eu achei que não era pra perguntar, porque é meu jeito. E se É, alinha, né? falei Com daquele. humildade, tudo resolve. Sim, é o amor, né? Quando a gente fala de amor, porque no caso dela, os dois são casados. Então, dá para fazer um comum acordo de, tá, eu vou me esforçar desse lado, você se esforça do outro. Sabe? A gente vai tentar. Se eu não perguntei, me fala. Mas eu vou me esforçar para perguntar. Porque às vezes realmente a gente nem nota, tá? A pessoa não tá Sim. bem, não tô reparando. Para mim tá igual Eu se tenho, tivesse eu bem. tenho esse mesmo problema, e não é porque eu sou fleumática, mas é porque eu sou muito. Eu fico muito no mundo das teorias, então eu tô muito pensando numa questão, Sim. assim, eu tô Uhum. meditando profundamente. E aí eu não vi que a pessoa tá mal, entendeu? Não é maldade minha, mas é que eu estava meditando profundamente sobre a questão, sei lá, da quarta camada. Eu estava pensando sobre isso. Nossa, como quarta camada sofre. Eu acho que assim, se eu um dia me tornar mesoterapeuta, eu acho que eu queria atender todos os quarta camada. Meu sonho é tirar as pessoas da quarta camada. Sai daí, pelo amor de Deus, eu quero que a pessoa saia daí. É desesperador. Os sofrimentos de quarta camada são sofrimentos egóicos, são sofrimentos inúteis, são sofrimentos muito dolorosos de coisas que quando você vai amadurecendo, você vê que era tão simples. Mas a pessoa sofre tanto. Eu É. gostaria de tirar as pessoas da quarta camada. É uma coisa que, assim, gostaria imensamente. Então, É, eu é uma acho que perda de é. tempo e de energia muito grande que as pessoas têm nessa fase. Essa luta interior, assim. E para mim, olha, Laura, para mim, o que eu sempre falo para seguidoras aqui, eu falo para as pessoas que eu conheço, é olhe para as pessoas que envelheceram, não falo quarta camada, mas imaturas, né? As pessoas que envelheceram. Olha para as mulheres de 40, 50, 60, 70 anos, imaturas. Olha para a vida delas e pensa se é isso que você deseja para você. Nossa, É pesadíssimo. muito pesado, porque assim, eu olho para a maioria dessas pessoas e eu falo assim, gente, eu eu não quero isso para mim. Nem que eu me obrigue a crescer, nem que eu vá fazer alguma coisa, né? Até por isso, assim, eu pedi muito, muito para Deus no casamento por causa disso. Foi um dos motivos que me fez Casamento pedir. amadurece pra caramba. Porque É, você não pode pegar suas coisas e ir embora. não, Você vai ter que resolver. os filhos. Então, quando eu pedi essas coisas para Deus, ultimamente, né, eu comecei a falar assim, não, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer, eu preciso, porque eu não quero ser igual a essas pessoas. E é É muito triste desesperador, mesmo. Laura. Porque aí vira aquela mãe assim, ai, meu filho falou que queria ser filho de outra mãe. E a mãe vai chorar. Assim, Reclama, eu já atendi uma pessoa assim, eu juro pra você. A mãe, o filho de 4 anos falava, ai, você é feia, não sei o quê. A mãe ficava chorando. É de verdade, é sério. Eu não sabia como ajudar essa pessoa. Na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e foi muito difícil. Então, assim, ainda sobre essas questões de amadurecimento e tal, eu juro, a vida fica mais leve, fica mais fácil quando a gente começa a esperar as coisas certas das pessoas. Igual eu tava falando esse negócio de relacionamento, de esperar um cara resolvido, um cara, né, tal. Por quê? As mulheres esperam um príncipe, elas esperam um adorador, elas esperam um psicólogo, mas elas não esperam o cara que tem que, né, vai lá, parceiro, quer botar dinheiro em casa, quer ajudar, entendeu? Coisas de casamento que você deveria esperar. Não, aí a pessoa espera o quê? Ah, um psicólogo. Ai, meu namorado me escuta. Ai, meu namorado me compreende. E se o coitado não escuta e não compreende, é pane no ruim. sistema, entendeu? Então, assim, é, a gente tem que aprender o que a gente espera e também dizer assim, ó, por exemplo, eu espero um cara que seja no mínimo romântico e tá tudo bem. Isso tem a ver comigo.
Eu sei isso, não é? Porque a gente fica assim, ah, porque eu tenho expectativas irreais, porque não sei o que, a gente fica se julgando, tipo, mano, tipo, não, você tem que ter expectativas justas, entendeu? E tem coisas que você pode esperar, porque vai te fazer bem, vai te fazer feliz, entendeu? Então, é um caminho bem assim, de olhar para dentro, de olhar para si e também de começar a pensar assim, o que que eu como mulher, o que que eu ofereço, por exemplo? O que que o cara tá esperando de mim? Porque muitas meninas, elas acham que o cara tá esperando uma mãe. Tipo assim, elas começam a se comportar como mãe e elas nem percebem. Aí elas começam a fazer tudo pro cara e, sei lá, quer fazer uma surpresa pro cara. Tipo, tanta surpresa que você pode fazer pro cara, a menina vai lá e limpa a casa dele pra ele. Tipo, whatever. Tipo, que droga. Isso daí é coisa de mãe, entendeu? Aí a mulher quer conquistar o cara, ela vai lá e fica cuidando dele. Ah, você tá doente? Você tomou remédio? Não é isso que o cara espera, entendeu? Não então, e também uma outra coisa, além da gente saber exatamente o que que a gente espera, tipo assim, ó, ah, eu tô frustrado com o meu serviço. Por quê? O que que você esperava lá? Não era trabalhar, ganhar dinheiro? Então, assim, tá ganhando dinheiro, tá trabalhando? Simplifica a vida, entendeu? A gente coloca expectativas que a gente nem tem consciência. Então, a gente tem que ter consciência das expectativas, alinhar expectativas, ajustar as expectativas, pra gente não viver com essa sensação de decepção. As pessoas são decepcionantes. Ai, meu Deus, eu não vou confiar em ninguém. Não é para não confiar em ninguém. Mas também não é para você confiar no primeiro que passou na sua frente, entendeu? É para a gente observar as coisas como elas são, né? Não é difícil, não é triste, é legal. Eu acho que a fase dos 20 ali, igual eu falei, dos 17 aos 23, é tanta decepção, mas tanta, que a pessoa ela é chamada a alinhar expectativas. Se ela não alinhar expectativas, ela vai ficar deprimida. É isso que vai acontecer. E E também uma outra coisa que ajuda, ainda completando, é a questão de você observar como as coisas são mesmo. Assim, sabe? Um pouquinho de sociologia, sabe? Entrar nos stories do Ícaro de Carvalho e ver como que tá a cabeça dos jovens hoje. Como que tá a cabeça dos caras? Como que tá a cabeça das meninas? Como que tá a cabeça delas? Aí você vê lá o cara com 30 anos que a mamãe tem que picar maçã pra ele comer, sabe? Eu lembro o dia que o Ícaro abriu essa caixinha. Tinha o cara de 28 anos que ele tinha que dormir na cama da mãe dele. Tinha umas coisas que você fala assim, poxa, a nossa geração está complicada, está com problemas. Então, por que que a gente vai esperar uma super pessoa? Não vai ter uma super pessoa. A gente vai ter que achar uma pessoa que dá pra gente caminhar junto, entendeu? uhum, E sem encher o saco da pessoa, né? Porque sirva, seja forte e não enche o saco, né? sim. Mas olha, a perspectiva não é boa, assim. Quando você olha de geral a cabeça das pessoas, a questão do vício em pornografia também é muito pesado entre os caras, assim, que deturpa muito o relacionamento. Então, assim, é preciso ter um pouco de realismo, um pouco de paciência, um pouco de caridade e um pouco de esperança, porque tem gente boa também, mas não vai ser nem de longe aquilo que você imaginou na sua cabeça. Não vai. Então, para a gente já encerrando aqui, eu acho que um exercício muito bom para começar essa coisa de alinhar expectativas, que é algo que a gente bate muito na tecla aqui, é o do não reclamar. Parar de reclamar, Difícil. principalmente verbalmente, tá? Saindo da sua boca. Na cabeça ainda é difícil controlar, mas a boca às vezes vai se tornando mais fácil. Então, esse exercício já de não reclamar, de tentar ver o lado bom das coisas, tentar achar assim, vai ficar uma coisa meio poliana, talvez sim, mas tem exercitar. Então é um exercício, o que eu diria para começar a alinhar as expectativas com a realidade, Meio poliana. parar de reclamar, parar de reclamar. E assim, dá para fazer, dá para fazer, dá para diminuir bastante, tá? Não vai dizer que você não vai reclamar nunca, mas dá para diminuir bastante o nível de reclamação, porque daí você para de confrontar a realidade com o que você tá na sua cabeça. Então, quando você fala essas palavras, quando você diz, nossa, eu queria que tivesse sido desse jeito, sabe? Você já tá, a sua boca tá falando algo que é contra a realidade, pronto. Isso já causa uma confusão mental. Então, o ideal é você trabalhar essa parte de parar de fazer essa confusão na sua própria cabeça.
Tá? Então, acho que esse é o exercício primário, assim, é o lugar onde você sai, porque aí você já melhora muito o relacionamento com as outras pessoas, porque daí você não atrai reclamadores, né? Nossa, é Reclamões chato, hein? para Não. perto de você, e ao mesmo tempo que você melhora a sua relação com Deus, porque você também começa a olhar para as coisas que Ele dá pelos motivos, sabe? Eu comecei a exercitar muito isso em sinais vermelhos, sabe? Quando você está dirigindo, e daí tem um sinal vermelho ali, você está com pressa. Meu Deus do céu. Aí você chega no próximo semáforo, outro sinal vermelho. E tá vermelho também. Você fala, meu Deus Tudo do céu. fechado. Então eu comecei a exercitar nisso. Uma bobagem, né, para a maioria das pessoas, mas eu comecei a exercitar aí, de olhar o sinal vermelho e não reclamar do sinal vermelho. Não reclamar que tem um cara lento na minha frente no trânsito. Mas é um exercício difícil. Você vai falhar, isso é normal, você falha mesmo, mas é um exercício para a vida inteira. Também, e também, assim, existe como a Não substância da vida mentir humana também. é a narrativa. Oi? Eu diria também que seria não reclamar e seria não mentir. Então Não também mentir, dizer as coisas como a, são. a mentira também é outra coisa que você está falando alguma coisa que tá totalmente diferente da realidade. Então, essas coisas causam confusão mental. Tira essas coisas que causam confusão mental, aí você vai começar a melhorar as coisas. Aí dá para ajeitar melhor, né? Volta lá e ver lá o que você falou Clareza, no começo. clareza. E também assim, ó, aquilo que você podia reclamar, você pode contar como uma história, né? Tipo assim, igual, esse final de ano, virada de ano, eu passei uns perrengues, mas tanto, que daí virou história. Eu falei, olha, gente, eu fui lá, quebrei meu celular. Aí o meu irmão bondosamente me ajudou, né? O cara foi lá, fez um super desconto, consertou o celular. E eu fui lá e quebrei de novo. E quebrei de novo. E fiquei Ah, sem celular. Fiquei 15, acho que eu fiquei uns 20 dias sem celular. E era Natal, não tinha jeito de falar Feliz Natal com as pessoas, não teve jeito de falar Feliz Ano Novo. Aí eu faz. tava sem celular, perdi meu cartão. Então, tipo assim, tem toda uma história. Aí eu perdi meu cartão, aí eu tive que ir no banco. Aí eu descobri que o povo de pós de casa, porque aí eu tive que ir no banco, porque eu perdi meu cartão e não tinha como fazer Pix. Aí você vai contando a história, você não precisa reclamar, mas você tem uma história, você tem um enredo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você também tem, ó, fulano me ajudou, tipo, meu irmão me ajudou. Aí eu precisei ir no banco, e aí eu precisei almoçar correndo. Aí eu passei numa feirinha e o cara tava vendendo pastel. Aí ele falou assim: você quer com saladinha? Eu nem sabia o que era saladinha, tipo, pastel, saladinha. Uai. Aí eu falei: pode ser, tava com pressa. Gente, eu descobri que os postos caldenses colocam repolho dentro do pastel. Pelo amor de Deus, que coisa horrível. Não façam isso em casa, coisa horrível. Aí eu comi lá o repolho, fazer o quê? Paciência, a vida acontecendo. Mas, tipo, tinha história pra contar. Puxei assunto pro taxista. Falei, cara, você acredita que eles põem repolho? Ele falou que não acredita. Aí, tipo, você acaba tendo história pra contar. E não necessariamente reclamando, tipo, ai, que bosta, ai, que droga, ai, nananã. Não, tipo, é uma desventura, mas é uma história pra contar, né? Tipo, aconteceu alguma coisa na minha vida. E aí, o que aconteceu? Eu li um livro inteiro. Eu reli o Dom Casmurro. Gente, eu amo o Dom Casmurro, não sei quantas vezes eu li aquele livro. Eu aproveitei porque eu fiquei sem celular, fui ler. Então, assim, tem sempre alguma coisa boa para tirar, né? E a gente saber contar as coisas, né? Não precisa ficar. Porque, assim, uma vez foi uma moça na minha casa e era muito difícil conversar com ela, não tinha troca. Por quê? Porque ela tinha feito uns votos, assim, que ela não ia reclamar e que ela não ia falar dela mesma. Mano, se você não vai reclamar, se você não vai falar de si mesmo, fica difícil, porque daí o outro ele vai não ter assunto, né? Tipo, às vezes uma grande conversa começa com uma queixa, né? Você chega e fala, olha, hoje eu tô um pouco triste, mas não reclama, porque o reclamar é você falar assim, que bosta, tá chovendo, que merda, tá calor. Ah, eu odeio calor. Ah, Isso é reclamar. Mas se você falar assim, olha, hoje não tô muito bem, porque no frio, isso é uma coisa que me acontece, no frio eu não passo muito bem. Aí a pessoa, o que você tem? Eu falo, não sei, eu tenho uma mão de velha, fica de lado minha mão, meu pé, fico sentindo mal. Eu estou contando o fato, não estou reclamando. Então você tem que saber não reclamar, mas também não ser igual essa menina que não falava nada. Gente, não dava pra conversar com a menina. Jesus me ajuda. Sério. Aí a pessoa começa a não reclamar, ela começa a se achar, porque eu não reclamo. Sou a rainha da Inglaterra.
Ai, nossa, gente, o ser humano é difícil, a gente é pecador, a gente é vaidoso. Tipo assim, como que a gente espera alguma coisa dos outros? A gente tem que aprender a não esperar nada mesmo. Não assim, zero, que não dá, mas Sim. menos, né? É. Esperar a gente sempre vai, né? Confiar a gente sempre vai. Não tem Sim, como. nossa, pelo amor de Deus, se aquelas pessoas desconfiadas, Deus me livre. Isso é virtude da esperança. É deixar florescer no nosso coração a virtude da esperança que a E gente a tem. virtude da caridade também, né? De ver Sim, as pessoas com sim. bons olhos. De Mas sabendo que no fundo. E Deus permite que as pessoas nos decepcionem, porque senão a gente tende a colocar as pessoas no lugar de Deus. Uhum, exatamente. Ninguém vai conseguir preencher esse lugar. Então, Laura, quase 1 hora e meia de live, olha só. Ô, louco, eu não tô no relógio, só tô aqui, só conversando. Olha, Laís, eu acho que a gente tinha que sentar e tomar um café junto. Nossa, meu Deus, que conversa ah, boa. Eu você vem adoro conversar direto com aqui você. para São Paulo, olha, é só você Você tá falar. em São Paulo, capital? Não, não moro em São Paulo, capital, moro perto de Campinas. Ah, então não tá longe. Não, não tá longe, não. Não, a gente Não, vai, vou combinar. Vamos a combinar. gente ainda Sem vai. câmeras. A minha vida está uma loucura agora, né, por causa do casamento, mas Ela vai casar. Amanhã é aniversário dela, hein, gente? Vai dar parabéns aqui. amanhã é meu aniversário e hoje faltam exatamente 4 meses para o meu casamento. 4 meses. Eu Ai, que estou, meu delícia. Deus do céu. Ai, gente, obrigada, viu, Laura? Eu tô muito feliz que você participou, da gente ter conversado sobre isso. A live vai ficar salva, então pode compartilhar aí com seus amigos. Alegre. A outra não ficou salva e foi uma baita live também, né? Então, a outra ficou salva, tá ela salva no clube. Quem tem acesso ao clube tem acesso à live. Tem que compartilhar ela com a Laura também, né? Porque a Laura merece. Mas realmente foi ótimo. Esse é um assunto que rende bastante assunto mesmo, né? Vamos longe com ele. Mas acho que a gente falou tudo que era mais importante para a gente se atentar nessa coisa para alinhar as coisas. E muito obrigada novamente, Laura. Foi um Eu que te prazer. agradeço. Foi um Espero, prazer. espero ver você novamente aqui numa próxima vez. Bora? Bora mais cedo dessa vez, né? Se Deus quiser, porque nós demoramos pra combinar essa live. Ai, ai. Verdade. Verdade. É que eu Mas ó, também. se o pessoal tiver tema, se eles quiserem sugerir algum Sim, tema, mandem né? temas, assim, sugestões. Eu tô meio ruim de fazer live esses últimos tempos, porque eu realmente fico Correria. muito cansada com as coisas do casamento, assim, com o trabalho. Eu tenho o clube e tal para cuidar, então é muita coisa, eu não tô conseguindo fazer as lives, sabe? E isso me deixa um pouco triste, porque tem tanto assunto, tem tanta coisa para dizer que não dá para contar nos stories. Só que realmente eu tô muito cansada, assim, não tenho dormido até dormido um pouco mal. Então, agora eu vou descansar e uma boa noite para lá Justo. também. Uma boa Boa noite para noite. todo mundo que participou. Muito obrigada por todos que ficaram até aqui até agora. Um beijo. Tchau. Um beijo, gente. Fica com Deus. Até mais. Até mais.